Pessoal, a gente está dando sequência ao nosso projeto de criação de grifos com software Maxima. E no vídeo de hoje a gente vai começar uma série de vídeos nos quais a gente vai falar como criar gráficos e GIFs de ondas, tá? No vídeo de hoje a gente vai se ater aos gráficos e eu quero mostrar que eles são importantes porque com eles a gente pode fazer comparações, né? Com ondas de diferentes parâmetros, e aí a gente pode destacar para os nossos estudantes como as ondas se modificam dependendo de como a gente modifica esses parâmetros específicos, tá? Então a gente vai começar aqui com ondas senoidais, tá? Eu vou começar aqui determinando aqui a amplitude da onda, tá? Aqui eu vou colocar o comprimento de onda, tá? O número de onda, tá? Que é 2π dividido pelo comprimento de onda, o período da onda, tá certo? E a frequência angular, tá? Que é 2π dividido pelo período, tá certo? Com isso eu posso determinar a minha onda, tá? Que eu vou chamar de f de x de t, tá? E isso aqui vai ser a amplitude vezes seno de k vezes x menos w vezes t. Pronto. Então a gente criou a nossa função, tá, de onda, que depende agora de x e t. E aí a partir disso a gente pode gerar gráficos, né, ou pode gerar GIFs, tá certo? Então a gente vai criar um primeiro gráfico dessa onda, tá? No instante t igual a 0, tá certo? Então vou ter que dar o draw 2D, tá? Explicit f de x0 com x de 0 a 1, tá? Nesse caso, eu estou representando uma onda inteira, tá certo? Então quando eu faço de 0 a 1, se eu pegar de 0 a 2, né, aí eu vou ter dois comprimentos de onda aqui dentro desse gráfico, tá certo? E assim por diante, tá? Uma outra coisa que eu acho interessante fazer nesses gráficos de ondas é mostrar o eixo o eixo x, tá certo? O eixo horizontal na posição y igual a 0, tá certo? Isso a gente faz com x-axis igual a true, né? E aí essa representação eu acho interessante para mostrar, né? Nesse caso a gente tem pode imaginar aqui uma corda, né, que tá no qual essa onda está se propagando, né? Isso aqui seria o ponto da corda sem a onda, tá? E aí eu posso comparar, né? Dessa forma eu já posso comparar ondas em instantes diferentes, tá? Então vou pegar aqui draw 2D, por exemplo, x-axis true, explicit. Aí eu vou representar uma onda em t igual a 0, tá? Tá? E em vermelho eu vou representar a onda no instante posterior, x em 0,5, tá? Tá? Opa. Aqui faltou o intervalo, tá? X de 0 a 2 e aqui x de 0 a 2. Pronto, tá? E aí a gente vê, né, que em meio período de onda, né, a onda ela inverteu daqui de cima e foi para baixo, tá? Se a gente mudar aqui os tempos da onda, a gente pode representar né, como a onda está em instantes diferentes, tá? Se eu andar um período, tá? Se eu andar um período, um segundo, né? Nesse caso eu escolhi o período da onda igual a 1, aí as ondas vão coincidir de novo, né? Se eu colocar, por exemplo, 0,25, né? Então eu vou saber a comparação da onda inicial em quando a onda estava depois de 1/4 do período, tá certo? Então essa forma é interessante para a gente comparar instantes diferentes dependendo de onde a onda está, certo? O próximo passo é a gente definir uma função
com a qual a gente possa fazer comparações de parâmetros diferentes e não no instante, com o instante da onda, tá certo? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, e vou definir uma função y igual a ym, l, t, x e t minúsculo, tá? Ym vezes seno 2 vezes π dividido por L, tá? Que é o comprimento de onda, menos 2 vezes π dividido 2 vezes π vezes t dividido por t maiúsculo, tá? Opa, aqui faltou um x, tá? Vezes x, pronto. Nesse caso, aí eu posso, eu tenho uma função da onda que vai mudar, né? Dependendo com os parâmetros que eu coloque aqui, para amplitude, comprimento de onda, período, além da posição e do tempo, tá? Então, por exemplo, imagina que eu queira comparar duas ondas de amplitude diferente. Inicialmente, duas ondas de amplitude diferente. Como é que eu faço isso, né? Então, eu venho aqui, Draw 2D. Vou continuar usando o X-Axis True. Tá? Vou colocar um key aqui, que é para diferenciar como é que eu estou comparando essas ondas, tá? Ym igual a 1, tá? E aí a unidade fica por conta de vocês, tá? Uma coisa interessante do Maxima e do GNUplot também é que eles entendem comandos parecidos com comandos em LaTeX, tá? Então, por exemplo, aqui quando eu coloco ym, underline m, ele vai entender que esse m aqui se refere a um subscrito, tá? E eu também consigo colocar letras gregas, tá? Então, por exemplo, se eu fizer assim, symbol L, né, igual a 1, tá? Eu vou ter lambda igual a 1, tá? E t igual a 1, tá? E depois, como eu falei para vocês, vocês podem se incumbir das unidades aí, tá? Explicit, tá? Agora a gente vai representar a onda. Y, eu vou pegar uma onda com amplitude de 1 metro, né? Com comprimento de onda de 1 metro também, período de 1 segundo. O X tem que estar em aberto, tá? Porque eu vou representar ela ao longo de um gráfico, tá? E no instante t igual a 0. Pronto, tá? Então X vou colocar de 0 a 2, né? Para representar aí duas ondas em sequência, tá? Dois comprimentos de onda em sequência. E aí eu tenho que fazer, claro, a segunda onda, tá? Eu vou fazer a segunda onda em vermelho, color red, tá? Vou repetir aqui o key, tá? E aí eu tenho que mudar. O que eu estou mudando nessa segunda onda? Nessa segunda onda eu vou mudar a amplitude. Então, em vez de uma amplitude de 1, eu vou colocar de 1,5, 1,5, tá? Lembrando aí que, apesar de que eu estou colocando 1,5, já que está em português, né? Lá no argumento da onda, eu tenho que colocar 1,5, tá? Então, eu vou colocar aqui explicit y 1,5,1, tá? X,0, tá? Então, estou pegando a onda no instante inicial, x de 0 a 2, tá? E vamos ver o que dá. Opa, tem um probleminha aqui, ele disse que eu coloquei menos argumentos que o necessário. Aqui, então, tá faltando aqui o período. Pronto. 1. Pronto, tá? E aí eu tenho a comparação agora de duas ondas, né? De amplitudes diferentes, tá? Então, isso mostra para o estudante, olha, as amplitudes diferentes, as ondas de amplitude diferente, elas têm essa comparação, né? Mas nesse caso ela tem mesmo comprimento de onda, né? O período não vai fazer tanta diferença, porque a gente está analisando a situação estática, tá? E notem também, né, aqui como fica subscrito, né, y, o m subscrito no m, e aqui, ó, onde eu coloquei símbolo L, ficou lambda, tá? Esse tipo de nomenclatura a gente tira do manual do GNUplot, tá? Então, se vocês quiserem saber como fazer símbolos, né, nesses gráficos, tá? Aí vocês têm que ir para o manual do GNUplot. Eu não sei agora, não tenho certeza se isso está no manual do Maxima, tá?
Vamos fazer uma outra comparação. Imagina que agora eu quero comparar duas ondas, né? Uma de comprimentos de onda diferentes, tá? Então eu vou copiar isso aqui tudinho. Eu vou colar, tá certo? E vou mudar aqui, tá? Então eu vou pegar a mesma amplitude, tá certo? Eu vou pegar uma com comprimento de onda 1, tá? E a outra eu vou fazer com comprimento de onda 2, tá? Comprimento de onda 2. Então aqui eu tenho que deixar 1. E no segundo argumento, que é o argumento que se refere ao comprimento de onda, eu vou colocar 2, tá? Vamos ver agora a comparação, né? Então tá aqui agora a comparação de duas ondas, uma com amplitude com comprimento de onda igual a 1 e uma com comprimento de onda igual a 2, tá certo? Então isso aí mostra para os estudantes, né, como é que o comprimento de onda muda as características da onda, tá certo? Bem, e aí quando a gente for falar de períodos, faz mais sentido a gente ter os GIFs, tá? E aí a gente pode comparar ondas com períodos diferentes, né? Isso daí, nesse caso, o que vai mudar basicamente é a velocidade de propagação de onda. Então não faz muito sentido a gente falar aqui no caso estático, tá? Então esse vídeo é para mostrar para vocês como a gente pode fazer essas diferentes comparações, tá? E aí vocês podem usar esses parâmetros da onda, né, como argumento, né, e aí fica fácil de vocês alterarem, tá bom? E também a gente pode usar esse tipo de nomenclatura para facilitar para o estudante a leitura, né, das diferentes ondas, tá? Então, no próximo vídeo a gente vai mostrar como fazer essa onda se propagar, né, para então gerar os GIFs dessas ondas, tá? Então, até lá.